Dizem que marketing é a alma do negócio. Mas às vezes o negócio é tão ruim que nem o marketing resolve. Foi o que aconteceu com o filme Superman, do diretor James Gunn, que retrata um reboot, do personagem Superman nos cinemas. Fala rapaziada, eu sou o João Lalo, seja bem-vindo ao meu canal, primeiro vídeo do canal. E a gente vai começar esse canal falando sobre o novo filme do Superman, que é um personagem que eu gosto, da fantasia, e é um dos meus heróis favoritos, da fantasia. Você deve saber que o Superman é um personagem que tem superpoderes fantásticos, o super voo, audição, super sopro, super força, é a prova de bala, voa mais rápido que uma bala, e vários outros superpoderes, e que ele tem como fraqueza a kryptonita, ele não consegue enxergar através de material de chumbo, Enfim, na história do Superman, ele nasceu em um planeta chamado Krypto, que estava ali prestes a explodir, e os seus pais enviaram ele para a Terra, para salvar ele da extinção. E o planeta, após a saída dele, com algum tempo acabou explodindo e não sobrou nada, do planeta. E ele viveu como imigrante no planeta Terra, até entender qual que era a sua missão ali de heroísmo. Enfim, isso aqui é a história do Superman, que com certeza você já conhece. Mas hoje, a gente vai entender por que muita gente não curtiu esse novo filme do Superman, do James Gunn, que mesmo com canais grandes como o do nosso queridíssimo Peter do Nerd falando muito bem do filme, muita gente não curtiu o novo Superman. Muita gente detestou, criticou muito o filme. Claro, mesmo com toda aquela campanha de marketing gigantesca que a Warner Bros. Fez para a divulgação do filme. E eu separei aqui então 10 pontos, 10 fatos do porquê que muita gente não gostou desse filme. O primeiro fato é que esse Superman, ele é super robotizado. Sim, o James Gunn disse que queria fazer um Superman mais humano, os fãs do James Gunn. No entanto, ele acabou fazendo um Superman robotizado, porque esse Superman, ele é calmo, e meio bobo o tempo todo, sabe? Ele quer ser bom o tempo todo. E nem humano é bom o tempo todo, cara. Nem humano é bom o tempo todo. Então meio que ele acabou fugindo da lógica. E ao invés de fazer um personagem bondoso, que aspirasse à bondade, ele acabou fazendo um Superman mais bobo. O segundo ponto desse filme também, que deu dor de cabeça em muita gente, foi a questão das cenas picotadas. Quase toda cena do filme, parecia que tinha alguma cena antes que encaixava nessa cena, mas que tinha sido retirada. Por exemplo, na cena que ele fala que vai se entregar para o exército do Lex Luthor, e já corta para a cena em que o Ultraman está enfiando a cabeça dele no chão. Tem a cena que ele fala que os guardas do Lex Luthor colocam o Caju, um monstrinho pequeno, e já corta pra cena em que esse monstro já virou um Godzilla e tá destruindo a cidade. Aí tem a cena também que a Lois Lane fala que não sabe onde fica a casa dos pais do Clark Kent, e já corta pra cena que ela tá na casa do... tem uma cena mais adiante que ela já tá na casa dos pais do Clark Kent, sem explicação nenhuma. E também algumas cenas que não faz sentido, como aquela cena belíssima, que é uma cena bonita, eu não vou negar, que ele salva a criancinha. Só que o detalhe, o Caju gigante tá lá destruindo a cidade, todo mundo tá correndo, gritando aquela gritaria toda. Tá o Superman lá, tentando conter o monstro, e do nada aparece uma criança a uns poucos metros do pé do monstro, de costa para o monstro e de cabeça baixa. Então ali ficou meio estranho. Faz parecer de novo que tinha alguma cena antes e foi cortada. E tem também a cena do Jonathan e da Martha Kent, que muita gente falou que era uma cena emocionante e tal, aquela coisa, só que o fato deles estarem ou não no filme não faz a menor diferença, porque não tem relevância nenhuma. São só dois personagens coadjuvantes bobos que não tem a menor importância no filme. Terceiro ponto são as piadas, No filme ali você tem uma piada aqui, outra ali, é legal, até que dá pra você rir, só que com o tempo de filme vai aparecendo mais piada, e vai se tornando uma coisa um pouco chata, até porque o filme não é um filme de comédia, É um filme de aventura, fantasia e ação. A quarta questão é que o Superman ele apanha demais nesse filme. E apanhar, nas histórias do Superman é normal, só que toda vez que ele apanha muito, no final ele vai lá e resolve a coisa. Nesse filme ele não resolve, sabe? Todas as lutas ele precisa da ajuda de alguém, ou é do cachorro, ou é do Incrível, ou é da Gangue da Justiça, ou do Metamorfo. Nenhuma das brigas ele conseguiu resolver a briga sozinha. Pra dizer que ele não resolveu sozinho, ele venceu a engenheira. Se não me engano, eu acho que a engenheira ele venceu só.
mas mesmo assim, as outras lutas todas ele precisou de ajuda. Se fosse num filme da Liga da Justiça, faria sentido, mas era um filme do Superman e não da Liga da Justiça. E aí tem também a questão da Kryptonita, que nesse filme do James Gunn, ele, após levar uma facada de Kryptonita, ele tem que ficar 2 dias deitado em casa, né, para se recuperar. Ele não pode simplesmente ir lá fora e se recarregar no sol, né, em questão de minuto e ficar curado. Ele tem que ficar 2 dias deitado. Porque se ele for se recuperar no sol, né, ele precisa de máquina. E mesmo com a máquina, ao ponto que o sol vai fortalecendo ele, causa também dores, né, a luz do sol. Que também eu achei muito ridículo isso. As outras versões de Superman eles vão lá fora, se recarregam no sol rapidão, em minutos já estão com o pump em dias, né? Com o pump, né, no auge. E esse não, esse precisa de uma máquina e ainda fica gritando igual uma criança porque o sol causa dores nele. 8º ponto, né, é a questão dos personagens. Tem muito personagem no filme e o James Gunn acabou se bagunçando. Então, ao invés dele trabalhar mais, né, o Superman, ele acabou, né, focando mais na Gangue da Justiça, ao ponto que faz parecer que o filme é da Gangue da Justiça, da Lois Lane e do Krypton e não do Superman. Tanto que se você perguntar, for olhar o comentário do pessoal que disse que gostou do filme, eles sempre vão destacar mais o Krypton, o Lanterna Verde, né, o Guy Gardner e o Incrível. Eles vão falar mais desses personagens, porque vão falar que eles roubaram a cena, porque de fato eles roubam a cena no filme. O problema é que o filme é do Superman, não é deles. Então aí ficou meio estranho. O fato número 9 desse filme, que também fez muita gente não gostar do filme, foi a questão da postura do Superman. Porque muita gente fala, esse é o Superman mais fiel aos quadrinhos. Primeiro que não é verdade, né? O pessoal acha que porque ele tá com o S e a cueca por cima das calças, ele é o personagem mais fiel aos quadrinhos. E só que, na verdade, isso é uma grande bobagem. Ele realmente tá com a cueca por cima. O S realmente é parecido com aquele primeiro Superman antigo, né? Das HQs, da Action Comics. Mas a essência, a postura, né, a forma de agir e de ser do Superman não tá no filme, não tá no personagem. Você vê que quando a Lois Lane vai entrevistar ele, né, ele fica dando chilique, né, O Superman não faz isso, cara. Daí também tem a parte que o pessoal posta nas redes sociais chamando ele de super merda, né, e aí ele começa a dar chilique também. Ele perde totalmente aquela postura, por besteira. O cachorro dele desaparece e aí ele já chega na casa do Lex Luthor quebrando a parede, né, com toda a gritadeira, né, por causa do cachorro. E tipo, cara, não faz o menor sentido o Superman fazer aquilo, porque o Superman tem uma postura. O Superman, veja bem aqui, essa é a grande diferença entre o Superman e o Batman. O Batman, ele tortura primeiro para obter informações. O Superman ele já chega conversando. Por quê? Não é porque ele é bonzinho, é porque ele é poderoso. Se ele for tentar, sei lá, fazer a mesma coisa que o Batman faz para poder obter informações, ele pode matar alguém, quebrar o braço de uma pessoa. Se ele estralar o dedo, ele pode estourar os tímpanos de uma pessoa. Então ele chega conversando. E quando ele conversa, ele não conversa gritando, berrando, dando um show igual um jovenzinho, né, igual esse Superman novo faz. Não, ele fala como um homem fala, um homem, né, calmo e de forma reta, porque quando ele fala, até vilões que são mais fortes do que ele, né, param para ouvir porque sabe que se vacilarem, né, ele mesmo sendo mais fraco pode vencer. Ao ponto que tem várias histórias que o próprio Darkseid, né, tenta convencer o Superman a ir pro lado dele. Quando não consegue, ele tenta, né, hipnotizar o Superman para o Superman lutar para ele, porque ele sabe que o Superman é um problema, né, em questão de poder. Então isso aí ficou muito ruim trabalhado, cara. Esse Superman ele tem realmente o S e a cueca por cima das calças, mas a essência em si do personagem não tá. Pode ser que no próximo filme, né, apareça, mas nesse filme não tá super bobão. Ele não tem aquela postura, sabe, de homem, aquela postura de caráter, de líder de Liga da Justiça. E aí quando ele vai falar com o Lex Luthor, né, ele fica também, né, em vez de ele falar igual aquela forma serena do Superman, ele fala igual o Kiko, sabe, igual o Chaves discutindo com o Kiko lá, né, e eu também levanto todo dia, eu também dou um passo à frente, não sei o que, isso é ser humano, não sei o que, parece mais um adolescente. Então isso ficou muito, muito chato, muito paia. Foge totalmente do que é a essência do personagem. Outro problema grave do filme é que ninguém respeita o Superman, entendeu? O Lanterna Verde não respeita o Superman, o Incrível, o Cachorro, a Supergirl, a Lois Lane, ninguém respeita o Superman no filme. Ele é tratado como um grande bobão. Resumindo, é isso, pessoal. O James Gunn queria fazer esse Superman
Ele desconfigurou o personagem, ele queria mostrar um personagem que, quando aparecesse na tela, não mostrasse nenhum tipo de potência, sabe, aquela potência masculina, para não passar nenhuma energia de masculinidade tóxica, se é que você me entende. Então ele fez esse personagem meio bobo, sabe? Bobo. Ele não tem toda aquela testosterona, não tem toda aquela masculinidade, aquela brutalidade, porque, sei lá, se ele for forte demais, ele pode acabar ferindo os sentimentos de quem é gordo ou magro, né? Se ele for bonito demais, ele pode ferir os sentimentos de quem é feio. Eu não sei, cara, eu não sei. Mas a ideia do James Gunn era essa, era mostrar que é possível ser um herói sem ser herói com H maiúsculo, se é que você me entende. Eu sou João Lalo e eu vou ficando por aqui.